Bom, pessoal, vamos começar aqui com o nosso primeiro exercício de pressão. Bom, é o seguinte, ele quer que a gente determine PA menos PB, ele quer a diferença de pressão. E aqui nós temos vários meio fluidos, tá? Aqui nós temos o meio fluido 1, aqui o meio fluido 2, meio fluido 3, meio fluido 4. Beleza? E para fazer isso, não tem como nós pegarmos aqui e simplesmente fazer PA menos PB. Por quê? Porque eles não estão no mesmo plano. O que eu posso fazer então? Eu posso pegar um outro plano, onde eu tenho como aplicar o teorema de Stevens. Bom, primeira coisa aqui, antes de começar a resolver o exercício, que é necessário prestar atenção. Ó. Nós vamos estar trabalhando com a massa específica de qualquer fluido, ok? E ela precisa ser constante, para podermos aplicar uma série de conceitos aqui. E para que isso aconteça, nós vamos entrar em um caso particular em que a massa específica do nosso fluido é constante, assim como a gravidade que está no nosso sistema também tem que ser constante. Então, tudo que nós vamos fazer aqui vale para esse caso constante, em que ρ e g são constantes. Consequentemente, como gama é ρ vezes g, eu vou ter um gama constante, beleza? Vamos fazer aqui então, via lei de Pascal. Vamos fazer os dois, tá? Então vamos por aqui, ó, por lei de Pascal. Bom, se fizermos por lei de Pascal, nós precisamos pegar um ponto aí, que seja abaixo da pressão PA, certo? Porque eu tenho aqui, ó, um ponto, eu tenho a pressão que na teoria lá era o P0, e eu tenho o peso específico de outros dois fluidos, ok? Então, ó, eu vou pegar esse ponto aqui e eu vou falar que ele é o ponto P1, certo? Eu vou calcular P1 aqui então, ó. P1 vai ter que ser igual ao quê? Ele sofre a influência do PA, certo? Então vai ser a pressão A mais o quê? Bom, eu tenho o meu fluido 1, beleza? E uma certa altura. E, consequentemente, o meu fluido tem um peso específico. Então eu ainda tenho aqui PA mais a influência desse fluido, então, que é gama 1 vezes H1. E eu ainda tenho aqui, ó, um outro fluido antes de chegar no meu ponto, que é o quê? Aí eu tenho o peso específico do fluido 2 vezes uma altura H2, certo? Bom, calculei. Encontrei então o meu P1, certo? Gabriel, e esse H3 aqui, que é o que tem embaixo dele? Olha, esse H3 que é o que tem embaixo dele, vamos ignorá-lo de momento, ok? Eu vou pegar aqui agora um outro ponto para poder estar calculando aqui, ó, uma outra pressão que esteja influenciada por PB, ok? Que ponto eu poderia pegar? Olha, para facilitar a nossa vida, seria interessante que pegássemos um ponto em que estivesse no mesmo plano, ok? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui P1. Gabriel, quando você fez isso, repara que eu comecei por lei de Pascal e vou cair aonde? Em Stevens. Beleza? Eu caio no teorema dele para poder estar igualando as duas e fazendo uma menos a outra. Como que eu calcularia meu ponto, minha pressão em P2? Eu tenho a minha pressão original, que é PB, mais, ó, o mesmo fluido 1 vezes a altura 6, mais um fluido 4 vezes a sua altura H5. E aqui, o que vai acontecer comigo aqui, ó? Bom, aqui eu vou ter meu fluido 3 mais, melhor, vezes o que aqui agora? Ó, vezes a altura dele, certo? Mas a altura dele não é H4, ó. A altura dele aqui
é H4 menos H3, beleza? Então aqui ó, vai ser H4 menos H3. Tranquilo? Fazendo, agora, aplicando Steven, vamos lá, ó. Steven ou Steven, pode falar do jeito que você quiser. O que vai acontecer? Tá no mesmo plano, eu posso falar que P1 é igual a P2, certo? Então, ó, admitindo que P1 é igual a P2, eu posso fazer que PA mais o gama 1 vezes o H1 mais um gama 2 vezes o seu H2 vai ser igual a PB mais um gama 1 vezes H6 mais um gama 4 vezes H5 mais um gama 3 vezes H4 menos H3. Beleza? Ó, conseguimos relacionar PA com PB. Então, ó, PA menos PB vai ser igual ao quê? Eu vou jogar o PB para cá e tudo que está aqui, vou mandar para cá. Então, ó, eu vou ter gama 1, H6 menos H1, beleza? Passei o H1 para cá, mais H4, perdão, gama 4 vezes H5, mais gama 3 vezes H4 menos H3, menos o meu gama 2 vezes H2. Beleza? Encontrei o PA, encontrei PA menos PB, comecei o exercício analisando por Pascal a influência que esse ponto tem dessa coluna de fluidos que está em cima dela. Fiz a mesma coisa do lado de lá, igual as duas, e consigo achar o que ele pede no exercício. Beleza? Bom, pessoal, nós temos aqui no nosso segundo exercício o que é conhecido como manômetro em U. Certo? Eu tinha mostrado para vocês aquele outro manômetro, mas esse daqui é um manômetro que é feito utilizando o meio fluido. Qual meio fluido? Não sei, nós vamos dizer que é um fluido manométrico, tá? Inicialmente, eu tenho pressão atmosférica sendo aplicada dos dois lados. E você percebe que o nosso fluido está em equilíbrio. Porque se eu tenho a mesma pressão dos dois lados, eles acabam se cancelando. Se ele está em equilíbrio, eu tenho o que eu vou chamar de um nível zero. Tranquilo? Após um tempo, é aplicada uma pressão P1 aqui, e consequentemente, ela vai deslocar o meu fluido para cá. Beleza? Olha só, o que nós podemos concluir aqui, então? Que aquela teoria de Pascal continua válida. A influência o ponto que eu tenho aqui sofre influência dessa entrada. Ele estava aqui, ó. Eu aumentei um pouco essa entrada, ele desceu e subiu aqui. Por que ele subiu aqui? Porque essa pressão é menor, tá? Ele quer que a gente determine o LE e o LD. Como que nós vamos fazer isso? Bom, nós podemos analisar do seguinte modo aqui, ó. Considerando que a área é igual a uma constante, ou seja, ela não varia, a área do lado esquerdo é igual à área do lado direito, beleza? Nós vamos aqui considerar também, ó, que o volume deslocado ele seria constante, ok? Olha só, como é que nós vamos fazer isso daqui agora? Eu tenho um nível zero, certo? Eu posso dizer aqui então, ó, que eu teria um comprimento L, aqui, ó, que eu teria aqui um comprimento L, poderia, beleza? Vamos calcular aqui então, ó, e aí eu posso dizer o seguinte, que L vai ser igual ao meu lado esquerdo mais o meu lado direito. Olha só, eu sei que o meu volume do lado esquerdo é igual ao meu volume do lado direito, certo? Afinal, ele é constante. Então, o volume do lado esquerdo é igual ao volume do lado direito.
Mas como assim, Gabriel? Ele desceu aqui, ó. Sim, ele desceu. Mas a quantidade de volume que deslocou para baixo aqui, vocês concordam comigo que tem que ser o mesmo tanto que subiu desse lado? Senão, eu perdi volume. Ou eu ganhei volume. Tá? Nesse caso, não tem como. Como que eu calcularia o meu volume aqui, ó? Eu posso falar que o meu volume do lado esquerdo é a área do lado esquerdo vezes o lado esquerdo? O comprimento LE? Posso. Eu posso falar que o meu volume do lado direito é a área do lado direito vezes o comprimento do lado direito? Posso. Se a área for constante, ó, sumiu isso daqui, eu enchei então, ó, que LE vai ser igual a LD, portanto, isso aqui é igual a L sobre 2. Ô Gabriel, esse exercício aí não tem nada a ver com pressão. Claro que tem. Por quê? Mais pra frente nós vamos fazer alguns exercícios, se der tempo, né? Em que você vai ter um manômetro em U incluso lá no meio do seu sistema e você vai ter que saber isso daqui, tá? Então como você faz para encontrar o E? Área e volume constantes, tá? Se a área for diferente, é só você considerar o seguinte, que o volume de deslocamento tem que ser igual. A quantidade de volume deslocada é igual, não tem como ser diferente. Mas a área pode ser que seja diferente. Aí não faz muito sentido, porque você colocar uma área diferente, você vai ter uma certa perda, mas não tem problema, tá? Então, é assim que faz a análise do nosso sisteminha para manômetro em U. Bom, vamos lá então, pessoal. Nós temos aqui, como eu disse, né, ó, novamente, isso daqui seria um manômetro em U, utilizando um fluido. E ele quer que nós calculemos aqui, ó, a nossa deflexão. Bom, seguinte, ele não deu nenhuma informação de área, não deu nenhuma informação de volume. O que nós vamos fazer? Nós vamos encontrá-la através da utilização da lei de Pascal e do teorema de Stevens, ok? Bom, vamos lá então. Eu preciso escolher um ponto onde eu possa aplicar o meu teorema de Stevens. Para isso acontecer, precisa ser um plano onde eu tenho meio fluido contínuo. Bom, o único ponto aqui onde eu consigo trabalhar que eu tenho o mesmo meio fluido contínuo seria esse aqui, ó. Beleza? É esse plano. Onde aqui eu teria uma pressão PB e aqui, ó, eu teria uma pressão PA. Beleza? Então vamos calcular aqui PA e PB. Ó, vamos calcular o PA, ó, por lei de Pascal. PA vai ser igual. Ó, ela sofre a influência de uma pressão P1 aqui, ó, mais a influência do peso aqui, ó, de um fluido, tá? Então eu tenho aqui, ó, mais L, só que, ó, meu fluido não termina em L, ele ainda tem um outro comprimento aqui. Vamos reparar o seguinte, ó, parte desse comprimento é o próprio H. Esse outro pedaço aqui, ó, o que eu vou fazer com ele? Eu não tenho como achar as medidas dele. Gabriel, ferrou, eu não tenho como terminar o exercício. Você tem. Por quê? Ó, você pode falar que esse daqui é um comprimento A. Concorda comigo? Que se ele aparece o comprimento A do lado de lá, ó, esse mesmo comprimento A, ele também aparece aqui? Ou seja, se não der para encontrar o valor de um dos comprimentos analisando, subtraindo cotas, provavelmente, se eles estiverem no mesmo meio fluido, eles vão se cancelar. Tranquilo? Vamos lá então, ó. Então eu tenho aqui, ó, mais o gama líquido vezes o quê? A altura, que é L, certo? Esse pedaço aqui, mais esse pedaço A, que provavelmente vai ser cancelado, mais a minha deflexão H, que é o que queremos encontrar. Cheguei no ponto PA, acabou. Vamos calcular o PB. Ó, eu tenho influência do ponto P2, mais o quê? Um tamanho A, certo? De quem?
do meu gama líquido, então eu tenho gama líquido vezes A, beleza? Mais o quê? O gama do manômetro vezes uma altura H. O gama do manômetro vezes uma altura H. Cheguei no ponto PB, acabei. O que eu vou fazer aqui agora? Vou aplicar aqui, ó, beleza? Então, ó, o teorema diz o seguinte, que a pressão no mesmo ponto, no mesmo plano é igual, assumindo PA igual a PB. Eu vou fazer então aqui, ó, que P1 mais gama líquido vezes L mais A mais H tem que ser igual a P2 mais gama líquido vezes A mais o gama manométrico vezes H. Beleza? Vamos tentar isolar o H aqui, ó. Seguinte, o que eu vou fazer, ó? Eu já vou pensar um pouquinho mais pra frente. Na letra B, ele não deu nem P1 e nem P2. A única coisa que ele deu pra gente foi que P1 menos P2 é igual a 5 kPa. Como eu vou ter que substituir numericamente, eu já vou tentar deixar esse negócio mais visível, beleza? Então eu tenho aqui, ó, P1 menos P2 vai ser igual. Aí agora eu vou abrir aqui, ó, gama líquido da água, aí vai passar para cá, ó, menos gama líquido vezes L, menos gama líquido vezes A, menos o gama líquido vezes H, mais o gama manométrico vezes H, beleza? Ó, gama líquido vezes A sumiu. Viu agora que eu falei, ó, que a gente não precisa saber esse tamanho, porque ele vai desaparecer? Vamos lá então, ó. Eu botei aqui ainda, P1 menos P2 vai ser igual. Dá para pôr o gama líquido em evidência? Dá, mas eu não quero H. Então vou pôr aqui, ó, H vezes o gama manométrico menos o gama líquido menos o gama líquido vezes L, ok? Vou então isolar o H. H vai ser P1 menos P2 mais o gama líquido vezes o comprimento L. Tudo isso dividido pelo gama manométrico. Oh, caramba. Menos o gama líquido. Beleza? Ó, chegamos então aí ao valor de H algebricamente. Bom, e na B ele vai pedir para nós substituirmos isso, ok? Então, ó, essa aqui é a resposta do item A. No item B, seria basicamente substituir os valores aqui. E aqui na letra B, se você substituir tudo numericamente, você vai achar aqui sua resposta em 0,0875 metros. Vamos lá, pessoal. É o seguinte aqui, ó. Nesse exercício eu tenho um manômetro A numa caixa aqui e essa caixa está dentro de uma caixa B com um manômetro B. E ele pede pra gente a pressão dentro dessa caixa absoluta, tá? Então como é que nós precisamos fazer aí, ó? Vamos começar de fora para dentro. Olha só, como nós tínhamos mexido com o manômetro, o que nós tínhamos visto aqui, ó? A pressão indicada, no caso B, vai ser igual à pressão que está entrando aqui, ó, no caso a pressão na tomada B, menos a pressão externa, ok? Em B. Bom, é o seguinte, para resolver isso daí, vamos analisar para o caso aqui, ó. A pressão indicada em B, aqui, ó, ele já deu pra gente, ó, pressão indicada em B, 30 kPa, 30 kPa. A pressão na tomada em B, nós não sabemos ainda, vamos descobrir. Menos a pressão externa em B. Qual que é a pressão externa em B? A pressão externa em B não é a própria pressão atmosférica, beleza? Só que o que acontece aqui, ó, a pressão atmosférica ela é 100 kPa absoluto, beleza? O manômetro, na efetiva, vai considerar a pressão atmosférica como sendo zero, beleza? Então eu vou pôr aqui, ó, zero. Então, a pressão em B, que seria essa caixa aqui, ó, pressão em B,
vai ser igual a 30 kPa. Tranquilo? Vamos analisar agora para a segunda parte, ó. Pressão indicada em A é a pressão na tomada de A. A pressão na tomada em A não é a pressão que está entrando aqui, é o que nós queremos saber, PA, menos a pressão externa em A. No caso, concorda comigo que a pressão externa em A é a própria pressão que está na tomada de B? A pressão que está aqui, ó, está entrando aqui, e é a mesma pressão externa da indicada. Então vamos lá, ó. Pressão indicada em A, 50 kPa. Tem que ser igual. A pressão na tomada em A, que é o que nós queremos saber, que é o PA, menos a pressão externa. Pressão externa em A não é a pressão que está aqui, que é o PB, já calculamos, 30 kPa. Beleza? Então, a pressão em A vai ser 80 kPa. Beleza? Achamos aqui a pressão indicada, a pressão na tomada em A, que é o próprio PA. Logo, a pressão absoluta em A vai ser igual a pressão A na escala efetiva, mais a pressão atmosférica. Vou indicar aqui, ó, que é a pressão atmosférica na escala absoluta, porque senão ela vai valer zero. Beleza? Bom, 100 kPa com 80 kPa, pressão A então vai ser igual a 180 kPa absoluto. Tranquilo? Então, pessoal, vamos aqui agora para o nosso último exercício, né, dessa maratona que, pelo menos eu, estou fazendo aqui, que está complicada a nossa vida. Olha só, ele dá pra gente esse sistema aqui, e ele quer saber a pressão indicada e quer saber qual é a massa específica do meu gás que está nessa região aqui em cima, beleza? Então, ó, antes de qualquer coisa, para saber isso daqui, nós precisamos da pressão indicada. Para saber a pressão indicada, é o seguinte, nós vamos ter que analisar essa ponta aqui, porque via lei de Pascal, o que acontecer aqui vai acabar refletindo desse lado, tá? E sabendo a pressão aqui, eu sei a diferença de pressão, eu consigo calcular tudo. Então, bora lá. Olha só, eu quero analisar aqui por Steven. Então, ó, eu preciso pegar um plano onde meu meio fluido seja contínuo. Então, eu vou pegar aqui e aqui. Vou chamar aqui de PA e aqui de PB. E o que eu vou querer fazer é encontrar o meu PB, certo? Então vamos lá, ó. O que vai ser o meu PA? Meu PA vai ser igual. Eu vou analisar em escala efetiva, primeiramente, tá? Se eu for analisar em escala efetiva, eu vou ter a minha pressão atmosférica, mas ela é zero. Mais o gama do meu líquido manométrico. Olha só, o que acontece aqui, ó. Eu lembro que eu comentei com vocês em um dos primeiros vídeos. O DR, o que ele representa? O DR, ele é o ρ, no caso do fluido manométrico, pelo ρ da água a 4 graus Celsius. O ρ da água a 4 graus Celsius vale 1000. Portanto, o ρ manométrico vai ser 13.000 kg por metro cúbico. Beleza? Vamos lá então, ó. Mais o que? O gama, tá? O gama seria eu pegar o ρ e multiplicar pela gravidade. Eu vou pôr aqui assim, ó. ρg vezes altura, beleza? Eu sei então que isso daqui é PA igual a PB, eu ainda posso falar, já que eu não tenho nada relacionado a PB, que é igual ao próprio PA. ρg vezes, qual é a altura aqui, ó, até chegar no PA? L. Tranquilo? Bom, o que nós vamos fazer agora? Olha só, se eu olhar aqui, ó, eu fiz agora isso daqui, eu tenho a pressão do gás. E eu vou fazer Pascal e eu vou achar aquela pressão ali. Pô, por que você vai achar essa pressão? Eu preciso saber dela para achar a indicada, eu já comentei isso. Então, ó, vamos lá, ó. Eu sei que a pressão B, certo? Aplicando Pascal, é a pressão que está aqui em cima,
no caso, é a pressão do gás, certo? Mais o quê? Mais a coluna de fluido que eu tenho. Que aqui ó, é uma coluna de comprimento H, certo? Vezes o quê? O ρ do líquido, que se eu fizer o mesmo processo que eu fiz aqui, é 1 metro. Eu coloquei aqui ó. É ρL, tá? ρL. Beleza? Vezes a gravidade, porque aí vira o gama, mais o que? Olha só, eu ainda tenho esse pedaço do meu fluido, certo? Só que, olha só, eu não sei o tamanho dele. Como que eu posso achar esse tamanho? Lembra aquele que nós fizemos do manômetro em U? Não é bem parecido esse daqui? Então, é porque é um manômetro em U. Seguinte, se inicialmente ele estava aqui, ó, certo? Essa aqui é a nossa referência. Minha área e meu diâmetro são iguais, porque ele não falou nada referente a serem diferentes. Então elas serão iguais. Se elas são iguais, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Isso aqui vai ser o lado esquerdo, portanto, L sobre 2 mais L vezes o gama líquido, o ρ líquido, sobre 2. Beleza? Isso vai ser o PB. Eu vou isolar aqui então para achar a pressão do gás. A pressão do gás vai ser igual a PB, que é ρ do manômetro vezes GL, menos, eu vou pôr aqui ó, ρ líquido vezes G em evidência, tá? Eu vou ter H mais L sobre 2. Essa daqui vai ser a pressão no gás. Tranquilo? Então, ó, se eu substituir os meus valores que foram dados aqui, eu consigo achar a pressão do gás. Beleza? Vamos lá, ó. A pressão do gás vai ser igual ao ρ manométrico que nós achamos, que é de 13.000, menos, não, eu vou colocar a gravidade em evidência, tá? Vezes o L, beleza? Que é 1 metro, menos o ρ líquido, que é 1.000, vezes aqui, ó, perdão, eu buguei. H mais L sobre 2. L vale 1 metro, mais 0,5. H vale 4 metros e meio. Então vai ser 1.000 vezes 5, tá? Tudo isso daqui vezes 9,81. Se você fizer essa conta, você vai achar que a pressão do gás vai ser aproximadamente 78,48 kPa. Tranquilo? Agora, o que nós vamos fazer? Achamos a pressão do gás, temos a pressão externa, então conseguimos achar a pressão indicada, certo? Porque a pressão do gás é a mesma pressão que está na tomada do nosso manômetro. Então, ó, a minha pressão indicada vai ser igual à pressão do gás, certo? Pressão da tomada, menos a pressão externa, que no caso é a pressão atmosférica, beleza? Mas o manômetro considera isso daqui como sendo zero na escala efetiva, portanto a minha pressão indicada vai ser igual à própria pressão do gás, 78,48 kPa. Tranquilo? Olha só, na letra B ele pede pra gente o ρ do gás. É um gás. Vamos considerar então a equação do gás ideal, onde a pressão vezes o volume é igual a massa vezes a constante do gás vezes a temperatura, beleza? No entanto, para aplicarmos isso nos nossos exercícios de FETRANS, nós precisamos considerar tanto a pressão como a temperatura absoluta. Por isso que ele deu a temperatura do gás em 300 Kelvin, como sendo a nossa temperatura absoluta. Mas Gabriel, você não tem o ρ aqui nessa equação. É claro que eu tenho. Por que eu tenho? Olha só, se eu fizer a pressão
absoluta dividido por R vezes T absoluto igual a massa dividido pelo meu volume. Isso daqui, ó, não seria o próprio ρ? Então, beleza, consegui achar. Então, aqui, ó, colocar o ρ do gás vai ser igual à minha pressão absoluta, que vai ser 78,48 kPa, que seria a pressão do gás, mais 100 kPa, porque aí eu jogo para absoluta, então vai ser 178.480 dividido o R do gás, 200, dividido por 200 vezes a temperatura absoluta, 300 Kelvin. O ρ do gás, então, vai ser igual, você vai achar um ρ de 2,97 kg por metro cúbico. E assim nós terminamos o nosso exercício. Beleza? Pessoal, é isso aí. Nós terminamos essa parte de pressão aqui, né? Eu acho que com esses exercícios vocês já conseguem fazer, por exemplo, uma prova. Tranquilo? Então é isso aí. Partiu editar vídeo agora. Galera, desculpa por fazer mais um vídeo comprido, é que não tem como mesmo, esses vídeos acabam ficando longos. Eu espero que realmente esteja ajudando vocês. Dá um like, compartilha, faz tudo o que você quiser com o vídeo. Só não dá dislike, beleza? É isso aí, valeu!